Na manhã do dia 4 de dezembro de 2024, Fedra Gaxiola acordou cedo, como sempre fazia. Abriu o Instagram antes mesmo de sair da cama, subiu alguns stories promovendo os produtos da sua marca e trocou a roupa de casa pela de academia. Era uma terça-feira comum em Tijuana. O sol começava a aquecer o asfalto e a cidade despertava no seu ritmo frenético de sempre. Fedra pegou as chaves, saiu de casa e foi para o treino. A academia era o seu lugar, um santuário onde ela controlava as variáveis, onde o esforço tinha resultado previsível, onde nada fugia das suas mãos. Ela era conhecida pela constância, por nunca faltar, por levar a rotina fitness com uma seriedade que beirava o sagrado. Mas naquele dia, antes de sair, ela fez algo que chamou a atenção dos seus seguidores. De dentro da academia, postou uma última imagem e escreveu que não poderia voltar a treinar por algum tempo. Não deu explicações, nenhum detalhe. Apenas aquela frase, jogada ali, como uma peça fora do lugar num quebra-cabeça que só faria sentido depois. Seus seguidores especularam. Uma lesão? Uma viagem? Alguma decisão pessoal? Ninguém imaginou a resposta real. E talvez ela também não imaginasse o que estava prestes a acontecer quando saiu pela porta da academia, atravessou o estacionamento e entrou no seu carro. Nas horas seguintes, o nome de Fedra Gaxiola se espalharia por todos os portais de notícia do México, e a vida que ela havia construído, tão cuidadosamente, imagem por imagem, post por post, seria desmontada em público, camada por camada, revelando um universo que seus 300 mil seguidores jamais suspeitaram existir. Para entender o que aconteceu naquela manhã de dezembro, é preciso voltar ao começo. É preciso conhecer Fedra de verdade, não a versão editada e luminosa das redes sociais, mas a mulher complexa, corajosa e por vezes imprudente que existia por trás dos filtros. Fedra Odete Gaxiola Orozco nasceu no ano 2000 em Culiacán, Sinaloa. Cresceu numa família trabalhadora que lhe ensinou desde cedo o valor do esforço e da humildade. Esses princípios se tornaram uma espécie de código pessoal que ela carregou consigo para onde quer que fosse. Ainda jovem, ela fez as malas e se mudou para Tijuana, uma cidade de fronteira que tem esse duplo feitiço de ser simultaneamente um portal para recomeços e um labirinto de perigos para quem não conhece o terreno. Em Tijuana, Fedra encontrou seu palco. As redes sociais eram sua ferramenta e ela sabia exatamente como usá-las. Começou a construir uma presença digital em torno da sua paixão pelo fitness, compartilhando rotinas de treino, dicas de nutrição e uma estética cuidadosamente elaborada que transmitia força, disciplina e empoderamento. Não era apenas conteúdo, era uma narrativa. Cada foto tinha intenção, cada legenda tinha propósito. Fedra não estava mostrando exercícios, ela estava vendendo uma visão de mundo onde a mulher determinada e disciplinada era capaz de tudo. E as pessoas responderam. Ela acumulou mais de 200 mil seguidores no Instagram e ultrapassou 100 mil no TikTok. O sucesso digital abriu portas para o empreendedorismo. Fedra fundou sua própria marca de roupas esportivas, a Fleur Clothing Max, e não se contentou em ser apenas o rosto da empresa. Ela era a mente, a executora, a força motriz por trás de tudo. Em meados de 2024, ao lado da sua sócia e amiga Sol Leon, também influenciadora, atriz e cantora, Fedra inaugurou a loja física da marca. Para seus seguidores, foi a prova definitiva de que ela havia chegado lá. A menina de Culiacán havia construído algo real, mas havia uma faceta de Fedra que ela guardava com uma dedicação quase feroz, sua vida privada. Seus seguidores sabiam que ela era mãe de um menino pequeno, mas os detalhes sobre aquela criança eram escassos. Ela nunca mostrava o rosto do filho, raramente falava sobre a maternidade de forma aberta. Era a única fronteira que ela mantinha de verdade entre sua vida pública e o que existia do lado de dentro. Só os mais próximos sabiam o quanto aquela criança era o centro absoluto da sua existência. O problema é que o restante da vida privada de Fedra era muito mais turbulento e perigoso do que qualquer coisa que ela deixava transparecer nas telas. E os sinais vinham de longe. A primeira vez que o nome de Fedra apareceu em manchetes que não tinham nada a ver com fitness, ela tinha apenas 17 anos. Um ano antes de completar a maioridade, ela fez uma denúncia que, para os padrões do México regional,
era uma bomba. Acusou Gerardo Ortiz, um dos nomes mais populares da música regional mexicana, de abuso. A notícia circulou em alguns meios de comunicação, gerou um escândalo breve e depois sumiu. O caso foi parar no sistema de justiça e lá ficou envolto num silêncio que muitos interpretaram como evidência de que a fama e o poder do artista pesavam mais do que a palavra de uma adolescente sem expressão pública. Para Fedra, foi uma introdução precoce e brutal a um mundo onde justiça e poder raramente andam juntos. Ela seguiu em frente, construiu a carreira, ganhou os seguidores, fundou a marca e alguns anos depois, aos 21, envolveu-se com um homem que representava exatamente o tipo de risco que pessoas ao seu redor temiam. José Alfredo Garcia Pérez tinha 41 anos, 20 a mais do que ela. Era oriundo de Michoacán, trabalhava com apostas e com a comercialização de cavalos puro sangue e carregava antecedentes criminais por tráfico de substâncias no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. As pessoas próximas à Fedra ergueram todas as bandeiras de alerta possíveis. Ela ignorou todas elas. O que exatamente a atraía para Garcia Pérez é algo que só ela poderia responder. A atração pelo perigo, a sensação de proteção que aquele mundo poderia oferecer, um afeto genuíno que desafiava a lógica. Impossível saber. O que se sabe é que ela estava ao lado dele na manhã do dia 5 de junho de 2021, quando a vida dos dois foi interrompida de forma brutal e irrevogável. Naquela manhã, Fedra conduzia sua BMW 2020 com José Alfredo no banco do passageiro. Estavam a poucos metros da própria casa, num trajeto que deveria ser rotineiro e seguro. Foi então que um veículo cinza se aproximou pela lateral. A janela baixou, um sicário abriu fogo. José Alfredo recebeu tiros na cabeça e no rosto. A execução foi instantânea. Fedra, de forma que muitos descreveram como milagrosa, saiu completamente ilesa. Nenhum projétil a tocou. O que ela fez nos minutos seguintes causou estranheza até entre os mais compreensivos. Fedra não correu para o hospital. Não parou imediatamente para ligar para a polícia. Com o corpo do companheiro ao seu lado, ela continuou dirigindo até a casa de um amigo na região. Foi de lá que os serviços de emergência foram finalmente acionados. Quando a ambulância chegou, José Alfredo já havia morrido. Fedra prestou depoimento, contou tudo o que havia testemunhado, mas a investigação não avançou. O assassinato de Garcia Pérez nunca foi resolvido, arquivado como mais um caso de violência ligada ao crime organizado, sem presos, sem julgamento, sem resposta. Fedra sobreviveu. E fez o que sempre fazia diante do caos. Mergulhou no trabalho. A academia virou refúgio, a marca de roupas virou obsessão, a presença digital virou armadura. Para fora, ela era a mesma mulher forte e inspiradora que seus seguidores admiravam. Por dentro, carregava o peso de ter visto a morte de perto, de ter sentido o cheiro da pólvora e o calor do sangue a centímetros do seu rosto. Por alguns anos, a vida de Fedra pareceu se estabilizar. O trabalho crescia, a marca ganhava forma, a loja física era inaugurada. E então, no fim do verão de 2024, a fachada desmoronou de um jeito que ninguém esperava. Na tarde do dia 28 de agosto de 2024, Fedra iniciou uma transmissão ao vivo nas suas redes sociais. Seus seguidores entraram na live esperando talvez uma dica de treino ou uma novidade da marca. O que encontraram foi uma cena perturbadora. No vídeo, aparecia Héctor Villegas Barquero, seu parceiro à época, um homem de 42 anos, sem camisa, visivelmente alterado, falando ao telefone com a polícia. Enquanto gravava, a voz de Fedra podia ser ouvida, carregada de raiva e angústia, fazendo uma pergunta direta. Vai dizer a eles que você me bateu também? A pergunta ficou no ar. E o vídeo viralizou em questão de horas, por dois motivos que se sobrepunham em gravidade. O primeiro era óbvio, a denúncia pública de violência doméstica dentro do relacionamento. Mas o segundo motivo era igualmente, se não mais, preocupante. Héctor Villegas Barquero não era um homem qualquer. Ele era o ex-diretor da Polícia Municipal de Tijuana. O homem que havia sido responsável pela segurança pública da cidade estava sendo acusado de agredir sua parceira em frente a câmeras. E a história de Villegas Barquero já era repleta de sombras antes mesmo daquela live. No início de 2024, ele havia sido investigado por tráfico de influências
conflito de interesses e lavagem de dinheiro durante seu período como funcionário público. Fedra não estava apenas num relacionamento com um homem violento. Ela estava ligada a uma figura de poder com um histórico profundamente questionável e com as conexões necessárias para tornar a vida de quem o desafiasse muito mais complicada. Depois da live, Fedra desapareceu das redes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Portais de notícia começaram a especular sobre um possível desaparecimento. Pessoas próximas a ela, incapazes de estabelecer contato, teriam chegado ao ponto de procurar a governadora do estado, temendo que Villegas Barquero tivesse tomado alguma represália pela humilhação pública que a transmissão havia causado. O medo era concreto e visceral. Dias depois, Fedra reapareceu. Publicou uma mensagem nas redes desmentindo os rumores, garantindo que estava bem e pedindo que parassem de espalhar informações falsas que só machucavam sua família. Mas muitos não acreditaram. A mensagem parecia forçada para alguns, mecânica demais, distante do tom que ela costumava usar. A suspeita de que ela poderia estar sendo pressionada a guardar silêncio pelo ex-funcionário pairou sobre sua comunidade digital como uma nuvem que não se dissolvia. Fedra tentou retomar a normalidade. Voltou a postar rotinas de treino, a promover a marca, a interagir com os seguidores, mas a sombra dos seus relacionamentos perigosos não ia embora. E o tempo, que às vezes é misericordioso, desta vez não foi. Na noite do dia 3 de dezembro de 2024, um dia antes do seu assassinato, Fedra estava particularmente ativa nas redes. Interagiu com seus seguidores, respondeu comentários, postou fotos da academia e então fez uma publicação que, em retrospecto, soaria como um eco perturbador da sua situação. Entre as imagens do treino, ela compartilhou um poema de Mário Vargas Llosa. O texto falava sobre o amor verdadeiro como aquele que conhece e aceita os lados mais sombrios do outro. Seus seguidores não tardaram a especular. Seria uma mensagem indireta sobre Villegas Barquero, uma alusão ao relacionamento conflituoso que ela nunca havia explicado por inteiro? Quando questionada sobre o significado do poema, Fedra respondeu com um tom misterioso e levemente brincalhão: "Vocês querem saber de tudo. É minha culpa por compartilhar tanto." Aquela seria uma das suas últimas interações com o mundo. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, subiu stories promovendo sua marca, foi para a academia e, de dentro do ginásio, postou aquela última mensagem enigmática dizendo que não poderia treinar por algum tempo, sem explicar porquê. Eram cerca de 8h30 da manhã quando Fedra Gachiola saiu pela porta da Hardcore Gym, atravessou o estacionamento e entrou no seu carro. O motor havia acabado de ligar quando um homem se aproximou pela janela do veículo e abriu fogo. Foram pelo menos 10 disparos, precisos, implacáveis, que ecoaram pela rua e paralisaram os poucos pedestres que circulavam por ali naquela hora. O atirador correu. A poucos metros, entrou num carro cinza onde um comparsa o aguardava ao volante. Os dois fugiram em alta velocidade e sumiram. Fedra foi encontrada dentro do carro, atingida por ao menos 8 projéteis, ainda com vida quando os paramédicos chegaram. Ela foi levada às pressas para o Hospital da Cruz Vermelha, mas os ferimentos eram devastadores. Os tiros haviam comprometido órgãos vitais. Horas depois, ela foi declarada morta. A Fiscalia General do Estado de Baja Califórnia assumiu o caso imediatamente. Os investigadores chegaram ao local, fizeram a perícia do carro de Fedra, que permanecia parado no estacionamento como uma testemunha muda, e encontraram pelo menos 10 cápsulas de bala espalhadas pelo chão. As câmeras de segurança da região foram analisadas, testemunhas foram ouvidas, e desde os primeiros momentos, a promotoria chegou a uma conclusão que não deixava margem para interpretação. Aquilo não era um crime de oportunidade, não era um roubo que havia saído errado. Era uma execução planejada e dirigida especificamente contra Fedra Gachiola. A precisão do atirador, a coordenação da fuga, a forma como o crime foi executado, tudo apontava para profissionalismo. Mais do que isso, os assassinos conheciam a rotina de Fedra, sabiam que ela treinava naquela academia, sabiam o horário aproximado em que ela saía. Isso significava uma de duas coisas: ou a seguiram por um período, mapeando cuidadosamente seus movimentos diários, ou foram contratados por alguém que já tinha essas informações. A hipótese do autor intelectual, da mente que havia encomendado a morte,
entrou no centro da investigação desde o primeiro dia. As linhas de investigação se abriram em múltiplas direções. A denúncia pública que Fedra havia feito contra Villegas Barquero meses antes colocava o ex-diretor da polícia sob suspeita imediata. A ligação passada com Garcia Pérez também abria um leque de possibilidades envolvendo o mundo do crime organizado, acertos de contas, vinganças. Nas redes sociais, a morte de Fedra acendeu um debate intenso e polarizado sobre violência de gênero, impunidade e a perigosa exposição da vida privada na era digital. Sua conta no Instagram se transformou rapidamente num memorial, inundado de mensagens de despedida, homenagens e dor, mas também de teorias. E o nome de Héctor Villegas Barquero era repetido incessantemente. Foi nesse ambiente de comoção e especulação que a promotoria soltou uma informação que virou o caso de cabeça para baixo. Uma revelação que ninguém esperava e que jogou uma sombra densa sobre a figura que o público havia construído para Fedra. Antes de ser assassinada, Fedra Gaxiola estava sendo investigada como suposta autora intelectual de 2 homicídios de mulheres em Tijuana. O primeiro caso envolvia Andréa Ibarra, uma modelo e estudante de design de moda de 24 anos, assassinada na madrugada do dia 9 de janeiro de 2021 nas praias de Tijuana. Andréa caminhava pela Avenida Passeio Playas de Tijuana quando um homem vestido de preto se aproximou e atirou nela sem dizer uma palavra. Os paramédicos que chegaram ao local nada puderam fazer. A necrópsia revelou que ela foi atingida no nariz e na boca por projéteis de calibre 9 milímetros. Durante a investigação do assassinato de Andréa, amigos próximos da vítima prestaram um depoimento que mudaria os rumos do caso. Eles contaram que, nas semanas antes do crime, Andréa havia recebido ameaças de uma mulher com quem tinha tido uma discussão, uma mulher que frequentava a mesma academia que ela. Seguindo essa pista, os investigadores chegaram a um nome: Fedra Gaxiola. A investigação estava em andamento há um longo tempo, mas a promotoria reconheceu que não havia conseguido reunir provas conclusivas contra ela. O segundo caso envolvia uma jovem cuja identidade não foi divulgada publicamente, mas que se sabia ser filha de um policial de Baja Califórnia. Os detalhes desse segundo assassinato permaneceram mais obscuros, mas a conexão com Fedra era considerada forte o suficiente para mantê-la como principal suspeita. Ambos os casos seguiam em aberto no momento da sua morte. A revelação foi um terremoto. A mulher que denunciava violência publicamente poderia estar, nos bastidores, ordenando assassinatos. A linha entre vítima e agressor tornou-se perigosamente turva. Seus seguidores mais leais reagiram com indignação, argumentando que as acusações eram uma estratégia para manchar a reputação de Fedra e desviar o olhar do suspeito mais evidente no seu assassinato. Mas a promotoria foi clara. As investigações sobre a participação de Fedra nos 2 homicídios estavam ativas no momento em que ela foi morta e seguiriam em aberto. Um mês depois do crime, em janeiro de 2025, a investigação produziu seus primeiros resultados concretos. Analisando as imagens das câmeras de segurança instaladas na região da academia, os investigadores conseguiram identificar 2 homens. Eládio N. e José Mário N. foram detidos e vinculados ao processo como autores materiais do assassinato de Fedra Gaxiola. Ambos tinham antecedentes por tráfico de drogas em pequena escala. A promotora Maria Helena Andrade Ramírez confirmou publicamente que o ataque havia sido planejado e executado de forma dirigida especificamente contra Fedra. Com a prisão dos 2 executores, uma parte do quebra-cabeça foi encaixada, mas a peça central ainda faltava. A investigação permanecia aberta para identificar e responsabilizar o autor intelectual, a pessoa ou as pessoas que haviam encomendado e financiado a execução, quem pagou pelos tiros. Quem forneceu as informações sobre a rotina de Fedra? Quem sabia que ela estaria naquele estacionamento, naquela manhã, naquele horário? Essas perguntas seguem sem resposta oficial. E então, como se a história precisasse de mais uma camada de tragédia para ser completa, veio uma última revelação. Não da polícia, não da promotoria, mas do círculo íntimo de Fedra. Uma das suas amigas mais próximas, numa despedida emocionada publicada nas redes, escreveu que quem havia tirado a vida de Fedra não havia matado apenas uma mulher. Havia matado 2 pessoas, ela e o bebê que ela carregava no ventre.
A frase deu um novo e devastador sentido àquela última mensagem postada de dentro da academia, aquela em que Fedra dizia que não poderia treinar por algum tempo sem explicar o motivo. O que seus seguidores haviam interpretado como uma lesão ou uma viagem era, na verdade, o anúncio discreto de uma gravidez. Uma vida nova que foi extinta junto com a dela naquele estacionamento em Tijuana. O caso Fedra Gachiola permanece, até hoje, envolto em mistério. 2 homens estão presos, mas o mandante continua solto e sem identificação pública. Os 2 casos de homicídio pelos quais Fedra era investigada ficaram suspensos com a sua morte. A motivação exata do crime segue desconhecida, e as perguntas que ficaram não têm resposta fácil. O que a história de Fedra deixa é algo mais difícil de processar do que um simples caso de crime. Ela era, ao mesmo tempo, uma mulher que construiu algo genuíno do zero, uma mãe que protegia o filho com tudo o que tinha, uma jovem que sobreviveu a situações que teriam destruído qualquer um, e também uma figura envolta em acusações gravíssimas e relacionamentos com homens que operavam nos limites mais sombrios da sociedade. Ela era vítima e suspeita, inspiração e mistério, força e vulnerabilidade. Seu perfil no Instagram ainda existe. Congelado no tempo, com as últimas fotos da academia, os stories de promoção da marca, o poema de Vargas Llosa sobre o amor que aceita as partes sombrias do outro, um memorial digital para uma mulher de 24 anos, cuja vida e talvez a do filho que ela esperava, foi silenciada a tiros numa manhã de sol em Tijuana, deixando para trás mais perguntas do que respostas, e um rastro de sangue que ainda não secou.